Aí depois você faz no final. Meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco, amém? Hoje nosso tema é esse daí, o carpinteiro José. Um tema bem interessante, é um sermão novo, tá? Acabei de fazer essa noite. Vamos falar um pouco da história do carpinteiro José. Vamos lá, deixa eu... Vou passando aqui, vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, Jesus é filho de quem? José, né? Um carpinteiro de Maria que, segundo a Bíblia, foi concebida pelo Espírito Santo. Então, nessa história de hoje, nós vamos entender um pouquinho da vida de Jesus, do seu trabalho, do que os seus pais faziam e do que ele fazia ali juntamente. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Vamos ler os versos 2 e o verso 3. Isaías 53 é um capítulo que fala de Jesus, porque ele não tinha beleza nem formosura, mas algo nos atraiu até ele, né? Isaías 53, ele vai dos versos 1 até o verso 12, mas eu não vou ler todos os versos, vou ler apenas o verso que está proposto ali. Todo mundo achou? Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida, e com a tua palavra aberta rogamos que o teu santo e bom Espírito fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura-nos, dê a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Muito boa noite a todos os amigos do canal Voz Ativa também, nesse mais uma noite da nossa semana de oração, aqui em Zaira, com temas Marca de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o carpinteiro de Nazaré. Isaías 53, versículo 2 e 3 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Havia alguma coisa que chamava atenção nesse ser? Segundo Isaías, segundo está na tela, não tinha nada que chamava atenção. Mas vamos entender um pouquinho mais da história dele aí. Bom, enquanto estava em Belém, completaram os dias, né, para o parto. Quanto tempo que levou o nascimento de Jesus? Muito bem, 9 meses, né? E depois que nasceu, ele levou aproximadamente 8 dias para ser apresentado ao templo. Depois foi circuncidado, apresentado, e aí começou então o ministério de Jesus. Aqui nós vamos falar hoje de três tipos de madeiras, tá? Daqui a pouquinho. Mas Maria deu à luz ao filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou numa manjedoura. Desde pequeno ele foi ensinado aos seus pais as tarefas do dia a dia. Por isso que o tema de hoje é importante para os demais que estivessem aqui hoje, com crianças pequenas, para orientar os filhos nos caminhos de Deus, porque, semana estava conversando com a Marli, muitos pensam assim, que a educação começa na escola, mas é o contrário, a educação começa em casa e depois continua na escola, né? Avançando um pouquinho mais, o ser humano não vive só de pão, mas, de tudo que Deus diz. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e 4. E Jesus extraía deste livro qual? Da Bíblia, né? O seu coração transbordava de gratidão a Deus. Então, Jesus é ensinado pela mãe dele, que foi a primeira escola ali. E ele já sabia de tudo. Porque aos 12 anos de idade ele já estava perante os líderes da época, né? Porque os homens da época ficavam tão admirados. O menino agora está ali perante as autoridades. E Jesus é ensinado pela a mãe dele, Maria. Os seus familiares achavam que ele estava fora de si. Está lá em Marcos 3, 21, se vocês quiserem ler, tá bom? Os judeus achavam que ele estava possuído de demônios, João capítulo 10, verso 20.
E o chefe da sinagoga sentia ódio por ele. Está lá em João 15, verso 25. Tá? A gente não vai ler, mas vocês podem ler em casa aí depois aí. Todos esses versos falam a respeito de Jesus, que já desde aquela época já tinha oposição contra ele. Como hoje você está falando de Deus e vai encontrar opositores também, tá? Avançando um pouco mais aqui, ó, o povo. Jesus curou enfermos, ergueu debilitados, salvou os pecadores e no final, o que a multidão fez com ele? Ficou com raiva dele. Queria tirar a vida. E aí escolhe quem? Barrabás, né? Foi o contexto histórico ali. Emanuel, Isaías 7,14. Jesus é nosso único o quê? Salvador. A única pessoa que poderia cumprir todos os requerimentos necessários para pagar o preço pelos pecados. Tá? E ele é o Filho de Deus, o Salvador prometido por Deus. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram pela primeira vez. Embora sendo totalmente Deus, ele também se tornou totalmente homem. Está lá em Isaías 7, verso 14. Bom, Jesus e o trabalho da madeira. Ele é um carpinteiro de obras de artesão de madeira. Ajudava o pai ali na carpintaria. Tá? O que Jesus fazia na carpintaria? Construção, reparo de estruturas de madeira, possível fabricação de arados, habilidade manual, profissão aprendida com o pai, produzir instrumentos de morte. Tá? É o que ele fazia ali. Bom, Jesus o grande conselheiro, o carpinteiro de Nazaré, que impactou o mundo com as suas palavras, jamais errou acerca de qualquer assunto. Ao discursar ao seu respeito, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, esse texto é importante. João capítulo 6, verso 68. Isso aqui é uma conversa de Jesus com Pedro, né? E Pedro perguntou para Jesus aí. João 6, verso 68. Olha o que diz aí. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras que da vida eterna. E Pedro falou: Senhor, se nós deixarmos o Senhor, para onde nós vamos? Né? Então, Jesus falou: Tu és o Cristo, tu tens as palavras de vida. Bom, em Jesus estão as palavras da vida eterna. As três grandes lições da carpintaria. O carpinteiro escolhe o material e separa. Abre sua Bíblia em João 15, verso 16 aí. João 15, verso 16. Quem achou, lê para mim, por gentileza aí. João 15, 16. Não todos vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E os frutos de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedis ao Pai em meu nome, ele lhes concederá. Percebeu? Quem escolheu a gente? Jesus. Então, isso, ele escolhe o material e separa. Jesus escolhe as pessoas. Quando fala escolher, significa que ele chama todos, mas tem um grupo que vai aceitá-lo. Muito bem, nem todo mundo vai aceitar, mas ele escolhe, tá ali. Então, ele escolheu, tá? Boa noite ao nosso trio, que não faltou nenhuma noite. Tudo bem? Não tem problema, importante você chegar. Tudo bem? Beleza? Boa noite, tudo bem? Resolveu tirar o cabelo para dar uma lavada? Muito bom, isso daí. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre o carpinteiro, que é Jesus. E o segundo ponto, o carpinteiro leva o material bruto para trabalhá-lo segundo o seu parecer. Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6, eu não vou ler aqui, fala sobre o vaso do oleiro. Você já viu o trabalho do oleiro? Trabalhando ali na parte da cerâmica, né? Onde ele pega lá o barro e vai pisando como se fosse um acelerador e vai modelando um vaso, né? Ele pode modelar um vaso, vamos supor que isso aqui seja um vaso. Pode modelar um vaso assim, quadrado como esse, né? Pode ser redondo, né?
Não dá para diferenciar. Matemática é um retângulo, né? É um retângulo, sei lá, mas é como se fosse, imagina um vaso de barro, um filtro de barro assim por diante, entendeu? Então ele tem esse trabalho de fazer. Então, se não ficar legal, o que ele faz? Ele quebra o vaso e refaz de novo, correto? Então assim, Deus faz com a gente. Então o carpinteiro, ele pega o material bruto e trabalha para fazer segundo o que ele parecer melhor. Terceiro, o carpinteiro celeste jamais maquia a obra que talha. Ou seja, o carpinteiro, ele procura saber o seguinte. Lá em Salmos 15, abre a Bíblia de vocês em Salmo 15 aí. Salmos capítulo 15. Salmos 15, versículo 1, 2 e versículo 1 e 2. Salmos 15, verso 1 e 2 diz assim. Salmos 15. O verso 1 diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Ele ainda continua: quem habitará no seu santo monte, ou quem há de morar? Verso 2: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, o carpinteiro celeste, ele trabalha para ser uma coisa de verdade, uma coisa boa. Ou seja, quem há de entrar no céu? Aquele que vive a verdade de Deus. Esse que vai entrar no céu. Avançando um pouco mais aqui, Jesus selecionava o material que transformaria em obra de arte. Nós fomos chamados por Deus para que nos transformemos em algo belo e maravilhoso aos seus olhos. É o que Jesus trabalha com a gente. O que é isso? O que isso quer dizer? Que Cristo pega o ser humano da pior espécie e transforma numa pessoa boa. Eu me lembro que em 2011, o irmão Jonathan, já falecido ano passado, ele era uma pessoa que foi cristão até a idade de 16 anos de idade. Saiu dos caminhos de Deus e ficou 40 anos afastado. Quando ele voltou, já estava com seus 52 anos de idade. Acho que ele tem seu menos. Ele fala que na época ele tinha 52 anos de idade. Depois que ele fez, é 56. Aí, ele ficou 40 anos afastado. Volta para os caminhos de Deus. Quando ele voltou, ele teve 12 mulheres. Ele é um camarada que bebia, fumava e usava droga. Chegava na igreja bêbado. E as pessoas da igreja viravam e falavam assim: esse aí não tem mais solução. E aí, quando foi me apresentado para mim começar a visitá-lo, falaram assim comigo: isso, liderança de igreja, você está perdendo seu tempo, porque esse aí não tem mais jeito. Resultado: depois de 6 meses, a gente fez 18 estudos bíblicos. Estudo bíblico, a Bíblia ensina. Um estudo bíblico antigo, que tem toda a série de estudos bíblicos corretos dentro do contexto da palavra de Deus, das nossas crenças bíblicas, que é doutrinas. E ali, ele, na 15ª lição, falou: Daniel, eu quero me batizar. Aí, a irmã dele estava lá do lado, ela deu um salto, um grito: glória a Deus, aleluia! Aqui foi uma alegria tremenda para ela. Só que nesse trânsito, nesse andar, nessa caminhada dele de 6 meses, ele parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga. Mas tudo além do apoio espiritual da família, entre aspas. E teve o apoio médico também. Você já falou do CAPS, né? CAPS é um centro de apoio para quem tem problema com bebida alcoólica, droga e outras coisas mais. Então tudo isso ajudou ele. Aí ele passou a se aprumar. Aquele homem que andava meio lá, meio cá, escorado nas paredes, passou a ficar aprumado. Essa pessoa passou a ler com outros olhos. E aí ele foi batizado juntamente com mais 7 pessoas. E aí teve uma senhora chamada Maria, irmã Maria Celeste, que ela tinha problema de coluna. Eu entrei no tanque para ajudar o pastor a fazer o batismo. E essa senhora, ela tinha problema de coluna. O pastor já tinha problema de coluna, então ele não podia fazer muito esforço. Então eu entrei para ajudar, porque ela é uma senhora um pouco mais forte que o pastor. Aí ajudamos a fazer o batismo dela e de mais 7 pessoas. Foram batizados esse senhor, que é o irmão Jonathan. Depois disso, todo mundo passou a chamá-lo de senhor Jonathan, não mais um ex-bêbado, um ex-largado, um ex-ninguém. E aí ele começou a pregar na igreja, começou a fazer estudos bíblicos, visitar pessoas, orar com as pessoas, passou a pregar nas igrejas,
E, por fim, o irmão Jonathan ajudou muitas pessoas a vir para a casa de Deus, pela sua influência. E aí, quando foi no ano passado, ele se acometeu, já tinha problema de diabetes, né? Se acometeu de ficar internado durante 21 dias, entubado em coma. Até que, depois de alguns dias, ele voltou a ficar normal. E aí a irmã dele pegou, foi lá, visitou ele falou assim, as últimas palavras para ela. Irmã, eu estou em paz. Se eu descansar hoje, apesar de tudo, eu sei que não vai ter reverso para minha vida, vai ter como mudar, mas eu estou feliz e em paz com Deus. E ele faleceu. Quando me deram a informação, eu fiquei muito triste, porque foi um grande amigo, foi muito ajudador na palavra de Deus enquanto eu estava lá trabalhando como evangelista. E aí, esse irmão Jonathan, ele foi enterrado, e no dia do seu velório, estava um casal de uma igreja lá, nossa, adventista, que é líder hoje na igreja também, e estava um monte de gente de irmãos. Para vocês verem, de uma pessoa desprezada, ficou querida pela região todinha. Que foi muita gente lá no próprio enterro dele. E aí esse casal falando assim, ó, irmãos, irmãs, amigos, convidados, eu agradeço a esse irmão que está aqui hoje sendo enterrado. Pela sua influência, eu e minha família estamos hoje na casa do Senhor e muitos outros também. Então, ou seja, aquele que foi desprezado, Deus o ajudou através da minha ajuda como amigo, porque, como eu falei, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. Mas a amizade, o bate-papo, a influência o ajudou ele a vir para a casa do Senhor. Deus mudou a vida dele, transformou a vida dele, e ele morreu, descansou no Senhor, aguardando a volta de Jesus. Então isso para mim, de tantas pessoas que a gente já ajudou até aqui pela influência de estar nos caminhos do Senhor, e são milhares de pessoas hoje nessa trajetória de evangelismo desde 1997 para cá, já são mais de 24 anos fazendo isso e vendo muitas pessoas sendo batizadas, líderes, membros ativos, pastores, pessoas que estão aí fazendo o mesmo trabalho que eu faço, mesmo como líder de igreja, ajudando ali como ancião. A gente vê hoje, a gente se abraça, conversa e vê essa importância da vida da pessoa ter sido transformada por Jesus. Então não é nossa. Como aqui, cada um de vocês aqui contribuiu para alguém que está aqui hoje. Então, o sermão de hoje ele tem como objetivo dizer o seguinte: para vocês que não é batizado, a pensar uma coisa. Vocês querem ir para o céu, não quer? Para entrar no céu tem que ter o batismo. Não importa a vida, não importa a dificuldade, mas tem que tomar uma decisão ao lado de Deus. Então, hoje é o dia de vocês. E para nós que somos batizados já de pouco ou de mais tempo, Deus fala, filho, permaneça nessa caminhada. Porque não decida fácil para ninguém. Hoje, quando vendemos bons hoje, Mali, um jovem, um senhor que mora lá pro lado da igreja do Zaire 5, lá para cima. Ele falou assim, aí quando eu tirei o livro, né, a chave da virada, dei para ele, rapaz, que livro bom, né? O ser humano está precisando hoje por causa da preocupação da mente do povo, está muito cansado. Eu falei, está cansado. Ele falou assim, eu trabalho aqui no Sertãozinho, sai de lá 5h40, olha a hora que eu estou chegando em casa. Eu não sei onde que é Sertãozinho, que isso é perto, daqui, sei lá, mas ele falou assim, olha a hora que eu saí, e olha, é outro bairro, né? E eu falei assim, e teve um trânsito tremendo, e o pessoal está estressado, o povo está agitado. E quando vem fim de semana assim, todo mundo o quê? Quer descansar, uma parte, a maioria de parte quer diversão. Mas quando a gente olha para Jesus, ele pega esse material bruto e transforma num material poderoso. Quando fala poderoso, num material bom aos olhos de Deus. Porque, como eu disse, nenhum de nós somos bons. Somos pecadores, correto? Mas precisamos de Cristo em nossa vida. Então, isso nós devemos fazer hoje. Se temos que acertar alguma coisa, procure acertar. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Para ter o nome no livro da vida do Cordeiro. É o passaporte. Agora eu pergunto. Os que são batizados, a gente já batizou, já está tudo bem? Ou tem que continuar a caminhada? A irmã aqui tem 50 anos de caminhada da fé. Até hoje ela ouve o quê? Falar da volta de Cristo Jesus. Eu, na época, menino lá atrás, na época eu conheci o pastor Rabelo. Quem que conheceu o pastor Rabelo? A Marli conheceu, eu conheci. Quem conheceu o pastor Rabelo sabe muito bem. Essa é a voz da profecia.
né? Um canal de fé e de esperança que anuncia o quê? A volta de... E colocava o alto para cantar. Breve virá, era só rádio. E fazia esse evangelismo o quê? Colocando um lençol branco, aí vinha com aquele slide pequeno, aí punha um rádio cassete, com a fita cassete, pip, pip, ia passando. E a gente fazia evangelismo com aquilo, as pessoas na época faziam, e muita gente aceitava Jesus. Aí depois veio o pastor Bulhon, a época do Pregando sobre a Graça, porque hoje se fala de muitas coisas, mas esquece de falar da graça salvadora. Quem é a graça salvadora? É Jesus. Sem Jesus ninguém entra para o céu. Por isso que eu falei assim, a gente respeita todo mundo, ouve todo mundo, mas o nosso mestre é Jesus. Ele que vai nos salvar. Quem profetizou que Jesus seria traído? Olha o profeta Zacarias, capítulo 11, verso 12. Também profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Se você ler esse verso, você vai achar 30 moedas de prata aí. Essa profecia se faz uma referência à traição cometida por Judas, que entregou Jesus por 30 moedas de prata, tá? Judas não deixou ser lapidado por Jesus. Vamos entender alguns passos aqui. Bom, por que Jesus escolheu Judas? Para ser discípulo, para cumprir as profecias e porque era parte do plano divino. Jesus sabia que Judas o trairia, mas escolheu para que as escrituras se cumprissem. Jesus escolheu Judas para ensinar que o estado em que vivemos não indica necessariamente nosso grau de amor e santidade. Judas, lembra quando eu falei ontem convicção e conversão? Judas era o quê? Convencido, mas não convertido. Judas é o camarada mais preparado que Jesus tinha, dos 12. O camarada que conhecia de administração, mas não era convertido de fato. Hoje, não dá para a gente distinguir quem é joio e quem é trigo. Não podemos fazer isso. Mas, pelas ações das pessoas, dá para você entender se a pessoa tem um equilíbrio ou não. Porque quando a pessoa não tem equilíbrio, ela é a pessoa que ela tem vários temperamentos. Já observou isso? Quando a pessoa é equilibrada, ela pode ficar nervosa ou nervoso sim, mas ela vai ter um controle. Não é verdade? Você não vai sair assim de qualquer jeito por aí, virando Jiraiya, né? Como diz aquele desenho antigo, Ninja Jiraiya, né? Vai subir dando. Você não vai fazer isso. Você não vai virar como Bruce Lee, que dar artes marciais e querer dar golpe de karatê em todo mundo por aí, que você vai arrumar confusão. Ninguém é Bruce Lee. Bruce Lee, de fato, além de ser artista, era um lutador mesmo, de fato. E na época ele conseguia fazer isso. Então, Judas ele não tinha isso. E Jesus tentou fazer com que ele mudasse. Jesus sabia exatamente como Judas era o que ele ia fazer. Jesus não deixou de amar Judas, mesmo ele estava preso pelas trevas. Jesus demonstrou seu amor a Judas, lavando os pés dele, dando-lhe o pão ali, como partilhado. Judas foi escolhido como a presciência de Deus e que trairia Jesus. Judas, apesar de ter sido escolhido por Jesus, não soube corresponder à graça, uma vez que o traiu. Depois que Judas ficou o quê? De remorso. Sabe a diferença de remorso e a consciência tranquila? Sabe? Sabe se separar? Remorso e o remorso. Remorso é uma coisa que causa tristeza, alguma coisa, mas não tem. Muito bem, é isso daí. Avançando um pouco mais aqui, Jesus via a batalha no coração de Judas. Pergunto para vocês hoje, tem muitos Judas por aí? Bastante Judas, né? Eu me lembro que em 2018 para 2019, na equipe de trabalho que eu tinha um rapaz que ele falou tanta coisa do ex-chefe que ele, como diz a expressão, cuspiu no mesmo prato que ele comeu. Foi um traíra. Não, porque o fulano não presta, isso, aquilo, outro, tal. Eu falei, isso é engraçado. Durante o tempo que trabalhávamos juntos, a pessoa era boa. Que agora deixa vir outro porque o outro oferece alguns benefícios ou recursos, é bom? Esse é o ser humano. Bom, a batalha entre o orgulho e o seu serviço
Jesus sabia que o amor de Judas não seria duradouro, porque muito embora estivesse convencido das verdades que Jesus dizia ou falava, ele não havia convertido ao seu coração. Por que Judas traiu Jesus Cristo? Por que Judas traiu Jesus Cristo? Cego para a fraqueza do seu caráter, Judas estava abrindo mais e mais a corrupção do seu caráter. Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Vou esperar você achar aí. E Judas planejou tudo certinho. Mas eu pergunto para vocês. Judas fez isso por impulsão própria ou alguém impulsionou ele a fazer isso? O que vocês acham? Alguém impulsionou ele a fazer ou alguém introduziu nele para ele fazer aquilo? Satanás introduziu para ele fazer aquilo. Já percebeu? Muito bem. Romanos 3:7 fala o quê? O bem que é para nós fazer, a gente não faz. E a gente acaba fazendo mal. Por exemplo, a mesma vez que eu tinha, acho que 5 ou 6 anos de idade, e eu ganhei um beliscão naquela época, que ficou bem assim, aquela marca, e até feriu, ficou verde o local do machucado. E aquilo eu levei a pessoa que fez aquilo comigo, ficou marcado na mente. Durante um bom tempo. Então, as pessoas acabam o quê? Não esquecem. Já ouviu aquela frase? Quem bate e quem apanha, não esquece. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Mas Judas é o que? Ele se arrependeu depois. Vamos lá, Mateus 26, versos 14 até o verso 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Qual foi a parte que Judas fez um sinal para os soldados e quando chegasse perto de Jesus que ele ia fazer, que mostraria que era Jesus e os soldados poderiam prender? Um beijo. O ósculo santo, né? Como é chamado. A traição. Então isso foi terrível, né? Pegou 30 moedas de prata. Também lá em Lucas 22:13 relata também, tá? Esse é o relato do pacto da traição que Judas fez perante os soldados ali. Primeira ceia, como está na foto ali. E aí alguns discípulos de Jesus falou: um de vocês aqui vão me trair. Não, mas não é eu não, nem eu não. Aí Jesus falou: é você, Judas. Hã? É eu, tal. E aí ele ali ficou. Depois Jesus sai para orar. Ele então soa gota de sangue. E ali então é levado para os últimos passos dele. Jesus entrou na agonia de Getsemane. Seu suor tornou como gota de sangue. Ao escorrer pela terra. O único evangelista que relata isso está lá em Lucas, tá? E o faz com precisão de um clínico. A palavra que era médico, a palavra correta que alguns historiadores pesquisaram chama-se hematidrose. Ele suou sangue, tá? Foi um momento profundo de tristeza, angústia e oração que Jesus viveu antes de ser preso. Esse episódio é considerado o primeiro mistério doloroso. Por que Cristo então sentiu-se só? Não porque ele foi desprezado ou rejeitado, mas é porque era o momento da angústia que ele tinha que passar para redimir o quê? Nós do pecado. Para nos trazer salvação e vida eterna. Então o carpinteiro Jesus, né? E aí ele levou sobre isso. Por isso que Isaías 53 fala que era sem beleza, sem formosura, levar os pecados de todos nós. Fala em Lucas 22:42, Pai, todas as coisas te são possíveis, mas se possível, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, Mateus, João também fala também.
E aí vem o beijo. E aí nesse momento, você sabe da cena do filme, né? Quando o Pedro vai lá, quando na impulsividade, corta a orelha do soldado Malco, Jesus pega a orelha do chão, coloca no lugar, mostrando, filho, não é através da violência que as coisas resolvidas, mas é pelo amor. Quando eu morava em Belo Horizonte, o dono da padaria Jesus tem 2 filhos, Gilson e Geisimar. O Geisimar e o Gilson era por consideração que eu tinha como eles, como primos. E o Gilson fazia muita arte. O Geisimar era o mais velho, e o Gilson era o mais novo. Então, quando o Gilson aprontava, o Geisimar que levava a bronca do pai. E um dia, eles estavam trabalhando na padaria do pai. Aí o pai, como era alto, meio um pouco forte, pegou 5 dedos assim, não sei o que o filho falou, o mais velho falou lá e deu um tapa na cara do filho. Aquele filho olhou assim e falou, eu não fico mais com o senhor aqui na padaria. Enquanto eu trabalho para o senhor, o meu irmão mais novo faz a arte, e o senhor não castiga ele e vem castigar a mim. E ambos já eram o quê? Já eram jovens, adultos, né? E perante cliente, aquilo, então aqui ficou muito feio. Infelizmente, é uma cultura mineira, de alguns pais, de tiver de corrigir, corrige perto de alguém mesmo. Não tem aquela questão de chegar no canto para depois, não. É o momento da raiva ali acaba atingindo. Então eu sempre vi aquilo, eu sempre achava aquilo estranho. E quando minha mãe tomava conta desses 2 jovens, para os pais trabalhar, eu pegava os meus brinquedos na época, que eu era mais velho do que eles, deixava com eles não ficavam quietos, aí eu ficava com bronca e dava alguns cascudos. E quando era um dia de domingo que eu ia para casa da minha tia, os meus primos davam cascudo. Ou seja, eu tomava cocão e falava assim, puxa vida, então agora eu tenho que descontar no disso no jeito, durante a semana, para você ver como é que é o negócio, entendeu? Então a gente vai aprendendo, a gente não pode ficar fazendo isso. Mas a gente é moleque, a gente criança, a gente acaba fazendo. Mas aqui nesse contexto aqui, Judas traiu Jesus com beijo. Ele entregou para os soldados romanos e os soldados romanos, e Jesus falou, não vou fugir, eu não sou tão perigoso assim, estou aqui para cumprir a missão. E então ele foi levado. Aí mais tarde depois, colocou ali a orelha que o Pedro cortou do soldado ali, novamente no lugar, Malco, foi perante Anás, Caifás, os líderes da época, né? E ele estava ali preso. Como se fosse a pior da pessoa, né? O povo solta Barrabás e solta Jesus. Prende Jesus e solta Barrabás. Aí Jesus já estava começando o seu sofrimento, já acorrentado, né? E naquela época o prisioneiro andava com aquelas correntes, com corrente forte, com bola de ferro, não é como hoje, que talvez uma algema ali. Você já viu alguma cena de alguns presos que alguns soldados, quando pegam um preso, primeiro por nada ele sai correndo com a algema, já viu assim correndo? Que ele só correndo atrás para tentar pegar de novo. E Jesus estava ali, preso ali. Que ironia! Quando o discípulo rebelde viu com espanto o mestre que é Jesus, viu amarrar, ser conduzido, esperando o soldado Sinédrio, sua ansiedade começou a crescer. Então Judas, que traiu, vendo Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas e perguntou aos anciãos, pequei traindo sangue inocente. E aí eles falaram o seguinte, que não importa, o que a gente tem com você? Você traiu, agora você que se vira. Vai lá em Mateus 27, 3-5. Você que traiu, você que vendeu, traz as moedas. E aí Judas saiu para se enforcar. Que escândalo, né? Que triste fim com alguém que tinha tanto potencial. Agora, o pecado de Judas foi o mesmo pecado de Pedro, ambos negaram. Agora eu pergunto, qual dos 2 ali que foi salvo? Por que Pedro foi salvo? Porque se arrependeu, Judas não. Então você vê, ambos negaram, mas embora negou 3 vezes, lá em João 21, Jesus fala em João 21, do 15 até o final, né? Senhor, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Foi 3 vezes. E aí, Pedro se tornou um dos grandes pastores da igreja, que ele morreu a ponto de ser crucificado de cabeça para baixo, né? Foi um dos grandes apóstolos ali. E Judas, lá na fotinha, morreu enforcado. Agora aqui eu quero lançar uma pergunta, para vocês. Vocês acham que uma pessoa que suicida tem salvação? O que vocês acham? Sabe por que tem? Sim. Mas você sabe que pode ser salvo porque é o seguinte. Na última hora ali a gente não sabe. Mas a pessoa pode pedir a Deus perdão e morre. Isso é um mistério para Deus, tá? Humanamente falando, talvez não, mas para Deus ele sabe todas as coisas. Mas Sansão foi um caso.
Mas Deus sabe o que vai no coração de cada pessoa. Bom, a mesma luta de Judas e Pedro é a nossa hoje. Uns querem fazer a vontade do Senhor e outros querem negar Jesus, né? O que fala Apocalipse 3:20? Vamos ler aí. Apocalipse 3:20. Muito bem. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 20. Quem que lê pra gente? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muito bem. Então, Cristo está à porta do nosso coração batendo, né? Chamando para entrar em nossa vida e fazer morada para conosco. Então, quem pode abrir a porta do coração para Jesus? É nós ou ele? É nós. É você que abre, eu que abro. Se aceitarmos, vai fazer uma grande ceia. Ou seja, vai fazer uma grande transformação na nossa vida. Avançando um pouco mais aqui. Não basta ser ramo. João capítulo 15, versos 1 a 6. Como já citamos ontem. Precisamos ser o quê? Os ramos conectados à videira para produzir frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então precisamos de Jesus para a gente poder caminhar com Ele. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Tá? E aí, continua a amar-te, pobre amigo, pobre filho meu. Cristo nos ama incondicionalmente. Ele ama vocês, Ele ama a mim. Ele ama você também. Ele deseja salvar a cada um de nós. Temos que abrir nosso coração para Jesus. Agora vem a história das 3 árvores. Lembra quando eu falei para vocês? Preste bem atenção na história das 3 árvores. Havia no alto da montanha 3 árvores pequenas que sonhavam com o que seguiam depois de grande. Tá? A primeira árvore, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. E a terceira falou e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha, crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Vamos lá. Vamos tirar as lições da árvore. Muitos anos passaram. Que pena, a primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno, onde colocou o menino Jesus, Salvador do mundo. Já se tornou importante a primeira árvore. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando o homem que acabou dormindo no barco. Mas, quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. E Cristo acalmou a tempestade. Aí vem a terceira árvore. Tempo mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz. E o homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas logo no domingo o mundo vibrou de alegria. A terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade. E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus, de seu Filho Jesus Cristo, ao olharem para ela. Pergunto, qual das 3 árvores foi mais importante? Primeira, segunda ou terceira? A terceira. Porque a cruz está vazia. Está lá, o Cristo está vivo. Entendeu? Essa é a lição da árvore. Cristo, a cruz está vazia, é símbolo de salvação para todas as pessoas. Ao olhar para a cruz, não tem como ninguém se perder. A cruz está vazia, mas Cristo está vivo. Ele vai voltar para buscar cada um de nós. E aí, ó. Mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que havia imaginado. Temos planos, sonhos, mas o carpinteiro sabe o que é melhor para cada um de nós, tá? As profecias se cumpriram. Ele veio, viveu uma vida sem pecado. Morreu para tirar o pecado do mundo. E lhe deu sua vida por mim e foi por amor a você. E deixou as marcas ao olhar
para a cruz. E então é a terceira cruz. E em breve esse Cristo voltará. Porque o mundo hoje está vendo Sodoma e Gomorra. E voltará para queimar tudo, destruir tudo que é mal. Estabelecer um reino de justiça e de paz. Tudo que hoje está vai pegar fogo, não vai ficar pedra sobre pedra. 2 Pedro 3,10 diz que tudo vai virar o quê? Um estrondo, não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai virar um montoeiro de entulhos sobre a terra. Tudo será abrasado e destruído, conforme fala a carta de 2 Pedro, capítulo 3, do 1 até o 13. Esse Jesus virá na nuvem dos céus com poder e glória para buscar cada um de nós, e nós viveremos aonde? No céu, felizes para sempre com Jesus. Não desista de caminhar com quem? Com Deus, né? Porque Ele quer nos levar para o céu. E em breve nós teremos essa cena aí, onde será o encontro. Ele vai dizer, ó, você foi fiel no pouco, no muito, venha para o gozo do seu Senhor. Ele irá voltar com milhares de anjos ao seu redor, e todo o céu estará buscando nós, os mortos em Jesus, sendo ressuscitados, transformados, justos vivos também transformados também. Aí será o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja, para subir no céu com Cristo, viver 1000 anos. Essa terra fica sem forma, vazia. Os ímpios no pó da terra, o inimigo vagando pela terra. Tudo isso aqui vai ser trevas. A terra vai ser um reboliço. Depois de 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição, julgamento dos ímpios. Na sequência, os ímpios vão marchar pela terra para tentar destruir a santa cidade de Deus ao comando de Satanás e seus demônios caídos e grandes generais. Aí quando estiver quase chegando perto da santa cidade, a cidade santa desce do céu, e então Cristo pisa no Monte das Oliveiras, se fragmenta um grande vale, para a cidade santa descer e ficar aqui. E quando eles marcharem para tentar tomar a cidade de Deus, Deus manda fogo do céu, enxofre da terra, queima tudo, diabo, demônios, ímpios, tudo é destruído. E então Jesus recria a terra e começa a tão sonhada eternidade. E a cidade santa ela ficará na área geográfica que hoje é lá em Israel. De lá Deus irá governar todo o planeta Terra. Não haverá mais morte, pranto e dor, e nós seremos felizes para sempre, tá? Esse será a vinda de Jesus. O que fazer então? Quer receber o abraço de Jesus? Todos querem receber automaticamente? E por fim, eu quero Cristo hoje e sempre. A pergunta para a gente terminar, eu quero terminar lendo com você mais uma passagem bíblica que está no livro de Hebreus. Por gentileza, vai ver vocês em Hebreus. Hebreu, não, vamos para Provérbios 23. Provérbios 23. Depois de Salmos, tá? Provérbios 23, verso 26. Provérbios 23. Lá no meio da Bíblia, depois de Salmos, você vai achar Provérbios aí. Espera um pouquinho, depois você passa. Provérbios 23, verso 26. Aqui, ó. Depois você terminar Salmos, você vai achar Provérbios. Provérbios 23. Provérbios 23, verso 26. Olha o que diz aí. Provérbios 23, verso 26. Filho, dai-me o teu, e os teus olhos o quê? Agrada. O que Deus quer da gente? O que Deus quer da gente? Como que é isso? A aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. A pergunta que eu dirijo para vocês essa noite. Vocês querem abrir o coração para Jesus? Quantos querem? Amém. Segundo convite. Para vocês que não são batizados. Deseja ser batizado em breve? Deseja? E se for um desafio para os próximos dias? Topa? Sim. Amém. Então vamos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Tem alguma música agora, irmã Marli? Tem uma música Ao Olhar da Cruz? Muito bem. Coloca para nós o Olhar da Cruz então aí, por gentileza.
E vamos cantar essa música, na sequência a gente faz a oração. Vê se traz uma coisa. Vamos aqui. Então. A olhar, tá? Olha. Vocês são cegos, sem rumo certo, tentando a paz e o descanso. Pois procurei por tanto meios justificar meus erros, exaltar teus olhos a fracos, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não merecedor, a graça me alcançou. E tua glória naquele dia me alegrarei em gratidão. Se eu puder tirar uma foto do seu celular, aí você tira e manda pra gente. Vitória, vencido é o pecado, me me prostrarei ao olhar pra tu, eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, a graça me alcançou. Amém? Essa é a graça salvadora de Jesus. É a graça que nunca falha. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, ao longo desse trabalho de evangelismo, pessoas se entregando a Cristo Jesus. Esse irmão Jonathan é o que mais me marcou, o que mais ficou assim marcado na minha vida. Diversas pessoas. Eu me lembro em 2010, quando o pastor Bey Aleluia, que está hoje aposentado, esse pastor, ele posteriormente, nós batizamos uma senhora de quase 90 anos de idade. E essa senhora era bem idosa. Era um dia de frio, no mês de julho.
Eu tive que entrar no tanque para ajudar esse pastor a fazer o batismo dessa senhora. Aqueles ossos bem frágeis, Marli, sabe, uma pessoa bem idosa assim, e com todo cuidado, que aí as irmãs, os diáconos, as próprias diaconisas, e a água estava bem quentinha, porque estava muito frio mesmo. Irmão, nunca mais eu vi aquela senhora. Ela batizou em 2010. Se ela está viva, eu acredito não, já se passou 15 anos, ela já tinha quase 90 anos de idade. Então, assim, foi fantástico entrar naquela pia batismal, ajudar o pastor a fazer o batismo daquela senhora. Além de pessoas, da irmã Eva também, uma senhora que comia coelho, que o próprio filho, sendo da igreja, Marli, falava assim: ah, minha mãe não vai batizar não, ela come coelho e toma umas, não quer saber disso não. Começamos o estudo com ela, e aí ela foi parando de tomar os mé, como diz o ex-mussum, né? Foi parando de tomar os mé ali. De repente ela falou: filho, e ela não sabia ler, tá? Ela só ouvia. Ela não sabia ler e nem escrever. Mas eu ia lá fazer a série de estudo com ela. E aí, irmão Paulo, o filho dela falou: Daniel, você tá perdendo tempo com a minha mãe. E ele chamava Adão, que é o filho, e a mãe chamava Eva. Foi na 15ª lição, a mãe pediu o batismo, o pastor Bey Aleluia batizou a irmã, ela deixou de comer os coelhos, deixou de beber bebida alcoólica, deixou tudo. Está até hoje lá servindo a Cristo Jesus. Então, às vezes, não duvide que Deus pode transformar a vida. Então, ao lembrar desses batismos de pessoas, além do irmão José também, que fumava muito tempo também, quase 40 anos fumando, depois da gente conversar com ele ali, naquela semana de colheita que a gente fez ali sobre o Apocalipse, o irmão foi batizado, deixou o cigarro, entendeu? Até hoje, e é um senhor que abre e fecha a igreja. E isso lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí, que é próximo a Dourados. Então, ao relembrar de tudo isso, então vale a pena a gente servir a Jesus. Vale a pena a gente ser alguém que influencia alguém a ser batizado. Então, para você que está aqui, que não é batizado, o meu apelo para você é que tome uma decisão hoje. Depois vai conversar com a gente no particular, nos conversa, que a gente pode trocar alguma ideia, orar com você. Quem sabe amanhã visitar você amanhã na sua casa para orar com você, amanhã, se você permitir. Tem mais alguns amigos que querem visitar você também. E creia que Deus vai abençoá-lo, vai preparar tudo, ajustar tudo, para que você batize, quem sabe, ainda até domingo, se for o caso, ou adiante. Mas Deus chama vocês hoje. Então lembre que o carpinteiro, Jesus, ele trabalha para nos salvar. Deu para todo mundo entender o tema de hoje? Gostaram do tema de hoje? Eu também fiquei muito encantado com esse tema. Primeira vez que eu prego sobre só essa parte. A gente sempre fala de Jesus, mas especificamente sobre isso hoje, de uma forma diferenciada. Então, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui, hoje no grupo de 11 pessoas, e muito obrigado pelas vidas aqui presentes. O Senhor conhece a vida de cada irmão, de cada irmã. O Senhor sabe da dificuldade de cada um. E rogamos, Senhor, que o Senhor Deus possa abençoar a essas pessoas que aqui são presentes. Nossos irmãos que não são batizados. Que o Senhor possa abençoar, abrir os caminhos e resolver as questões para que seja batizado o mais breve possível. Suplicamos por nós, já somos batizados já. Que nós possamos agora estar renovando o nosso voto com o Senhor e cada dia nos confirmando na Tua presença e nos preparando para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados. Continue abençoando aqui a irmã Marli, juntamente com teus filhos, netos, seu esposo Paulo e todos os familiares. Abençoando a todos que moram nessa casa e continue aqui ajudando as pessoas a encontrar Jesus. Que o Senhor dê saúde tanto para a irmã Mali, para o irmão Paulo e para todos nós aqui presentes, para a gente continuar a viver, fazer a tua vontade, pregar o teu santo evangelho e nos preparar para a volta de Jesus. Obrigado por esse alimento que está sobre a mesa, não deixe faltar nossos lares, e abençoe cada vida aqui presente, abençoe cada amigo que vieram aqui, os que não vieram também, que seja abençoado pelo Senhor também, abençoando, ó Deus, nossos pedidos que estão no coração, agradecimentos. E muito obrigado por tudo. Entregamos em tuas mãos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nossos amigos e semelhantes. E suplicamos a ti,
Graça, perdão, misericórdia em nome de Jesus. E assim, todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma feliz noite. E amanhã às 7 horas na igreja com o tema Jesus venceu.